Olá, Mato Grosso. Olá, Brasil. Estamos começando mais uma vez aqui o podcast Provocação pelo site Voz MT. E hoje nós vamos falar, hoje é 6, né, quarta-feira, e nós vamos falar sobre política. Nós estamos no ano aí de eleições municipais e hoje nós temos aqui um convidado que é um professor na área de política, né? Política municipal, política estadual e também, por que não dizer também nacional. Nós estamos aqui hoje, Carlos, com o nosso convidado aqui. Quem que é hoje? Fala para mim. Dito Lucas. Dito Lucas, presidente municipal do PL. Para muitos que não sabem, né? Muitos na rua ainda pensam que o Abílio é o presidente do PL municipal, mas como todo bom político, para todo grupo político, tem que ter um articulador, tem que ter um gestor, tem que ter um mentor ali, o estrategista, o jogador de xadrez. E para quem não conhece, essa ferramenta que o Abílio trouxe para o jogo dele eleitoral deste ano é Dito Lucas também. Informação de primeira mão, né, Carlos? Já tem algum tempo, mas esconderam, né? Mas o pessoal não sabia. Nossa, o telespectador vai ficar sabendo agora. Mas o Dito é uma pessoa já bastante conhecida no meio político, é dirigente de partido há muito tempo aí, grande formador de chapas aí, já reconhecida e com resultados, né? Há muito tempo o braço direito do Zé Medeiros. Então, uma pessoa que constrói e que tem uma leitura muito positiva, que os nossos eleitores adoram, né, Neto? Sim. Então tá aí um grande convidado e desde já agradeço de ter aceitado o convite, estar aqui com a gente e vamos falar um pouco de política, que é o que a gente gosta. Não, sem dúvida, eu agradeço o convite aqui, bom dia a vocês, bom dia ao seu público aqui, Neto e Hayashida, muito obrigado mesmo pelo convite. Estou com medo já de o STF condenar a gente por fake news. Você já falou tanta coisa aí que eu... Mas realmente a gente tem um pouquinho de vivência já na política e a eleição ou as eleições todas são difíceis. Não precisa ser a capital de Cuiabá, a capital do Mato Grosso, Cuiabá ou de qualquer outra. Pode ser um município pequeno, como nós temos aqui na Baixada, Barão de Melgaço, a Corizal. Todas as eleições são agarradas, são disputadas, são complicadas, porque os atores, nas suas devidas proporções, todos têm essa mesma pegada. Todo mundo quer ganhar, você tem, às vezes, 2, 3 grupos no município que se articulam e disputam o voto da população ali, e a população fica ali atenta e quem consegue passar melhor a mensagem ganha o pleito. E essa é uma das grandes tarefas que a gente tem de ajudar a organizar esse time para melhor passar a sua mensagem, a sua proposta e quem sabe encantar o eleitor e trazer para ele esse apoio político das urnas. Dito, vamos começando falando sobre a Prefeitura de Cuiabá, essa disputa. Você, com essa experiência que você tem de ter participado de muitas eleições aqui em Cuiabá, o que você acha? Essa é uma das mais difíceis aqui, nesse pleito, haja vista que nós temos aí candidatos, por exemplo, muitos candidatos fortíssimos, de grupos pesados. Por exemplo, temos a Assembleia Legislativa, que é o presidente da Assembleia. Nós temos que ainda mais é o candidato do governador. E nós temos aí um Abílio que quase venceu uma eleição passada em Cuiabá. Nós temos também aí o PT, que tem o presidente da República, né? Pode ser Lúdio ou pode ser Rosa Outra Neide. máquina. Outra máquina. Quer dizer, essa, na sua experiência, é uma das mais difíceis disputas aqui em Cuiabá? Eu acredito que vai ser mais disputada que a eleição anterior. Eu não tenho dúvida disso, porque a gente disputou contra a máquina na eleição passada já. O Abílio, um candidato naquele momento com menos experiência e menos maturidade que tem agora. O Abílio está muito mais bem organizado e preparado para o pleito. Ele, pessoalmente, estudou muito, viveu muito essa questão da Cuiabá. Cuiabá não melhorou nada da eleição passada para cá. Aliás, piorou em muitos aspectos, tá? Eu acredito pelo efeito da reeleição, como ele já não tinha mais o que galgar. E enrolado, nessa terça-feira mesmo, foi afastado. Foi tomado, aliás, na segunda, e na terça-feira passada agora, na terça-feira, o Estopa assumiu a prefeitura de Cuiabá, pelo menos do que se diz pela justiça, por 6 meses. Eu acho difícil ele derrubar, porque realmente são muitas evidências contra. O Abílio é o candidato do PL, ele tem algumas dificuldades porque o candidato Botelho, que tem uma máquina forte em volta de si, tem a Assembleia Legislativa, também é uma figura, uma liderança política que a gente tem que reconhecer na Baixada Cuiabana,
ele agregou muitos partidos em volta dele. Eu acho que vai ser a maior coligação é do Botelho. Deve ter 6, 8 partidos, a gente teria que numerar aqui um a um. Tem do outro lado a federação, PT, PCdoB e PV, que agregou, através de um pedido do presidente Lula, o PSD do senador Fávaro, ministro da Agricultura. Então o Lúdio passa também a ter uma certa robustez. Né? É uma musculatura forte. Sem falar que o Lula tem uma representação ali consolidada, assim como tem o bolsonarismo, vamos dizer assim, a direita dentro de Cuiabá também consolidada. Abílio vem com o nome próprio dele, como uma liderança já emergente dentro da Baixada Cuiabana e de Cuiabá, mas também vem com o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro deve vir a Cuiabá participar dessa eleição. É uma capital. Tá? No final das contas, você tem municípios no Brasil maior em termos eleitorais que Cuiabá, mas Cuiabá é capital. Aquele resultado que dá lá na hora do Fantástico, lá das eleições. São as capitais, né? Quem conseguiu tantas capitais? O partido está independente do tamanho, então chama atenção por isso. E a gente tem um candidato bem colocado. Das capitais onde o PL disputa, tem 5 onde o PL está à frente e aqui também. Apesar das pesquisas divulgadas pelos adversários, mas a gente tem a pesquisa interna que a gente entende que está ali praticamente empatado. Mas o Abílio é o que tem, na nossa visão, essa possibilidade de crescimento. Apesar da eleição, como você disse, ela vai ser muito pesada, muito disputada. Espero que não seja tão suja como foi a eleição passada. A eleição passada, o Abílio sofreu muito com as fake news. Tá? A gente abriu falando assim que eu acho que vai ser o grande problema das eleições, e em todos os municípios, porque algumas candidaturas não têm esse senso ou não tem esse limite ético no processo, e ela inventa as coisas. A Rachida aqui é advogado, e é advogado da área eleitoral, ele sabe disso, vai ser o grande trabalho que tem, e o estrago de uma fake news, às vezes 2, 3 dias correndo, até você derrubar ela e explicar ela, você perdeu tempo. Você podia estar trabalhando uma proposta séria, você perde o tempo daquilo ali, usa para explicar ou desmentir uma fake news. E às vezes quem viu a mentira não viu a verdade depois, não deu tempo. Né? Por isso que a eleição pode ser uma eleição muito suja, muito pesada. Tá? Aqui eu posso falar por Cuiabá, que estou acompanhando, a proposta é encaminhar uma eleição onde a gente mostre os caminhos para Cuiabá melhorar, porque Cuiabá é a capital, tem vários índices que o Abílio vai tratar isso na campanha, ele tem estudado muito isso, de onde a prefeitura está errando, quais os gargalos e o que a sociedade realmente precisa. A gente tem ouvido muito a população, seja através de pesquisa ou andando, no que é necessário fazer para melhorar. Tá? A gente entende que os grupos que nós vamos enfrentar são praticamente o mesmo que está na prefeitura, tá? Com uma ramificação aqui ou outra, mas tanto o PT como o partido tanto como o Botelho, Brasil, que está no União Brasil, eles hoje, a pessoa do Botelho tem uma proximidade com o Emanuel Pinheiro, sabe? E o PT também, pelos alinhamentos políticos. A esposa do Emanuel Pinheiro, inclusive, foi candidata que teve amplo apoio do PT, ela defende, inclusive, uma candidatura, né, lá da federação. Tá? O MDB pode, inclusive, estar nessa federação indicando até um vice, né? Porque o Emanuel... Rachida, o Estopa pode se arvorar aí e querer ser candidato, porque ele tem direito, ele é igual o Piveta. Sim. Ele não poderia ir para a reeleição como vice, mas ele pode ir em um mandato para prefeito. Ele não poderia ser candidato depois novamente, ser professor nosso disso aí. Então, assim, o Estopa pode querer ser candidato a prefeito. E por que não pelo MDB? Eu acredito que o Estopa vai dar uma encorpada agora como prefeito de Cuiabá. O que falam que ele está um pouco estremecido, né? Mas você com a máquina ali ajuda um pouco, né? Eu acho que o Júnior Leite ajudou também a dar uma pitada nessa briga aí, que é o secretário de infraestrutura. Mas o fator aí político, Emanuel, ter um sucessor, é incrível o que ele está fazendo até assim, né? Incrível negativamente, eu falo. Ele está dando um tiro para tudo que é lado, procurando um candidato, né? E não acha, já soltou o Juca, já está soltando Luiz Cláudio, Você tem dúvida que o Botelho vai esconder ele no palanque? Vai esconder ele. Ele quer o quê? Quer a máquina, quer a força das lideranças comunitárias,
do grupo político do Emanuel, que mesmo por todos esses escândalos, Tem ele tem um grupo, 20% ele no tem um mínimo grupo aí. político, Tem. Sim, tá? tem a máquina ainda na mão. Tem os comissionados, tem uma galera muito grande em volta dele, Com certeza. que Não dá vai pra- apoiar quem ele sinalizar. E essa sinalização está muito clara para o Botelho. Tá muito clara. Eles tentaram fazer um disfarce ali com a Márcia Pinheiro falando, não, tinha que ser alguém do PT e tal, mas é onde o Botelho é o cara que ele está indicando como seria o sucessor dele. Talvez o Estopa, pensando no futuro político dele, o que ele tem a perder? Ele pode sair candidato. Pode sair Sim. candidato a prefeito. Eu não tenho dúvida que ele consiga uma sigla aí. Tem um monte de sigla aí. Inclusive Tô umas que estão convidando até ele. namorando com o Botelho aí, possam emprestar a legenda, porque lá na federação ele não consegue. Tá? Primeiro porque quem manda na federação é o PT. Ele está no partido minoritário dentro da federação. E pela legislação, né, a federação segue quem é o cabeça. Para onde for, os outros têm que acompanhar. Agora, vai, Ô, cara. Relade, ô Neto, mas essa maturidade do Abílio, politicamente, Dito, eu penso que passa até pela mão de vocês, até do PL, e aí eu digo as pessoas mais experientes, dos bastidores ali, né? Eu acho que a figura do Ananias, Zé Márcio, você, Perfeito. eu acho que vem estruturando, dando maturidade para o Abílio que ele não tinha no passado, na última eleição. Era uma gurizada, vamos dizer assim, né? Era a oposição do Emanuel praticamente tido, mas você via que não tinha um corpo por trás ali, pensante, com essa bagagem política que tem. E se tinha Mas- também, Carlos, eles ficaram assim com o salto um pouco alto e não queriam ver ninguém, né? Mas isso é a minha pergunta até, Dita. Essa posição sua de vir para a presidência, organizar o partido ali, que não é pouco trabalho, mas o Abílio tem ouvido vocês ali do PL? Não, o Abílio não é. Ele é um rapaz muito inteligente, tá? Ele fez a leitura mais do que ninguém do que foi a derrota, do que foi ter ganhado no primeiro turno e perdido no segundo turno, tá? Eu estive na campanha do Abílio no segundo turno, porque foi um momento atípico, tínhamos a eleição extemporânea de senador. Suplementar, né? E suplementar de senador, e eu acompanhei a campanha do José Medeiros, que perdeu naquela eleição lá, ele estava no meio do mandato federal, e quando a gente veio para a campanha, eu não digo salto alto, mas o pessoal, eles tinham um ânimo, me parecia, de querer ganhar a eleição sozinho, tá? E eleição é um processo coletivo, e não tem jeito, é um processo coletivo para o coletivo da cidade. E talvez um pouquinho de maturidade mesmo, mas aconteceu. Perdemos a eleição, a própria grupo que estava majoritariamente tocando a campanha do segundo turno do Abílio, eles mesmos tinham dificuldade no diálogo ali, mas todo mundo muito bem intencionado de querer tocar o município. Essa segunda eleição agora do Abílio, ele ampliou o seu leque de visão para o sentido de ouvir outras experiências. Ele que é o que filtra tudo e depois toma a decisão dele. Ninguém manda no Abílio. Ele que é o cara que toma as decisões e ele é muito inteligente nisso. Ele filtra o que você fala para ele, o que ele acha que ele deve absorver, ele absorve, o que ele acha que deve seguir, ele segue, mas com muito mais maturidade. A gente tem percebido isso. O Ananias é um ganho espetacular como presidente estadual do partido para a orientação e ajudar a fazer esse fechamento da chapa, que não é muito fácil. A gente tem uma pretensão, nós podemos falar mais um pouco disso, a pretensão de fazer uma das chapas que tem o maior resultado, vamos dizer assim, no pleito eleitoral. Aí o Hayashida pode nos ajudar, porque a legislação favorece para fazer mais vagas, mais cadeiras. Chapa forte. Chapa forte. Chapa fraca, aquela ideia que tinha antes de fazer chapinha e tal, não sei o quê. Isso aí, com a legislação nova, é um perigo. Não vou nem falar legislação nova, né? A decisão nova do STF aí. Exatamente. Mantendo o 80-20, né? 80-20. Tiraram ali a limitação de sobra, mas só numa terceira rodada. Não, isso vai impactar muito. Isso, para você ter uma ideia, a projeção que a gente faz aqui para Cuiabá, e cada um que está nos ouvindo no interior aí, fazer a conta certinha de qual que seria o quociente eleitoral, aqui em Cuiabá o quociente vai ficar em 12 mil votos. O cara que disputar por uma chapinha que não fizer o quociente, não, vamos fazer 80%, 9.200 votos, nós estamos dentro. Então tá, 9.200 vai entrar um já, pelo menos, o mais votado. Só que esse mais votado tem que fazer 2.400 votos. Sim. 20%. Os que eu estou lendo que estão fazendo chapinha,
eu não consigo ver nenhum com 2.400 votos na chapa. Tem muitos nomes bons Não dá ali na com praia, 1.000, né? 1.500 e tal. Mas o que que acontece? Se você pegar o exemplo do PL na eleição passada para a chapa de deputado federal, estadual não, estadual, os estaduais pensaram diferente e deu no que deu. Fez só 2. Os federais fizeram a maior força possível de fazer a chapa mais forte possível, pegaram metade, 50% de todas as vagas de federais do estado. Pegaram 4 vagas de federais. Por quê? Porque montou a chapa forte. E não fez 2 quocientes. Fez 1,74, tá? Só que foi a mais forte. Foi a mais forte. As outras todas trabalharam com a ideia de 80%, não alcançaram 80%, que tinha 1, 2 nomes só apenas às vezes, e teve chapa ali que beirou a chegar a 80% e não fez o quociente de 20%. Tá? Então, e isso é às vezes meio complicado para a cabeça do eleitor, porque a nossa eleição ela é proporcional, né, Sim, Rachid? E aí você pega a Rosa Neide com 128 mil votos, não entrou. Isso que eu ia Não falar. é números totais. Talvez a gente evolua mais um tempo à frente e acho que o público vai concordar da gente ter o voto distrital misto. Aí você pega o mais votado dos distritos, você divide, pode ser lista aberta, lista fechada, o que for. Vocês que estão nos assistindo aí, nosso próximo convidado é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, o Hélio Ramos. Nós vamos falar exatamente disso, né? Vamos Perfeito. falar da distribuição de cadeiras aí. Pode ser um avanço, né, na legislação para o eleitor entender melhor essa questão da valorização do voto Que dele. muitos disputam a eleição sem mesmo saber como que é a regra do jogo, né? E Acaba ficando perdido 50% de quem tem um projeto de candidatura é entender esse aí. processo. Entender esse processo. Porque aí você escolhe qual que é a chapa que você vai participar, que você vai estar dentro. Eu sempre eles... acho mais difícil você escolher o partido do que você pedir voto na rua, porque de repente você tem uma votação muito boa, mas não consegue o coeficiente. Agora, tem uma coisa também, o eleitor pensa, mas tem um cara que vai ser candidato, ele não tem chance de ganhar. Ele pode até ter uma boa votação, só que nenhuma eleição, principalmente quem está sendo candidato pela primeira vez, ele sai menor do que ele entrou. Ele não tinha nada ali. Qual que era o meu tamanho? Nenhum. Eu saio candidato, tive aqui em Cuiabá, o cara que faz 800, faz 1.000 votos, 1.000 e pouco. Ele já se tornou uma liderança, tá? Se o grupo dele acessar a prefeitura, melhor ainda, porque ele vai estar ajudando nos espaços de poder e decisão do município. Pode até acessar a Câmara, como a Câmara aqui tem tradição, todos os partidos fazer rodízio. Né? Então, assim, ele experimenta aquele momento ali e é importante para a formação de quadros novos na política, pessoas que vão arrefecendo os partidos políticos para não ficar naquela mesmice, só aqueles mesmos. E essas lideranças novas a gente vê com bons olhos. O PL, que é um partido que cresceu muito rapidamente nessa eleição passada agora, ele tomou uma dimensão, ele não era muito pequeno, mas ele tomou uma dimensão gigante. No Mato Grosso, então, nem se fala. Essa eleição agora, o presidente Ananias, junto com o secretário Zé Márcio, lá, eu faço parte da direção estadual também, a gente auxilia um pouco. Os parlamentares, e aí eu digo os deputados federais, principalmente, que rodam bastante aqui o estado, têm conseguido trazer bons nomes para disputas municipais. Mas muitos nomes brotam espontaneamente. O cara vem atrás do PL porque identifica que ali é a melhor sigla para ele. Então, o Ananias vai ter um problema sério na mão. Ele vai ter um monte de candidato no interior, a vereador principalmente, e todos procurando o PL porque entendem que é a melhor sigla. Mato Grosso é um estado que deu um resultado positivo para o Bolsonaro, na média ali acima de 60% nos municípios, né? Então, você tem muito público para esse partido. E o Já PL... aproveitando isso até, Dito, como que vai se fazer isso? E aí eu já falo que a solução é trazer partidos que para caber esses candidatos, porque vai ter muita demanda aí por candidato, e o PL provavelmente já deve estar pensando nos partidos satélite aí para comandar tanto candidato a vereador. Você diz sobre Cuiabá, né? O PL de Cuiabá, por exemplo, nós iniciamos ano passado com cerca de 130 pré-candidatos a vereador. Muita gente empolgada, na verdade, tal, querendo participar do processo político todo, Neto. Mas aí a gente foi filtrando, a gente vai passando aqueles exercícios, olha, conversa com o seu círculo íntimo, familiares, amigos, mais próximos e tal, ver o que acha do projeto. Alguns já iam ficando pelo caminho, que era só a empolgação própria dele, eu acho que eu vou repensar, vou apoiar uma outra pessoa aqui, estou aqui dentro, ninguém espanou, saiu fora, zangado, brabo.
Hoje nós temos aí em torno de uns quase 80 pré-candidatos ainda, mas só cabe 28. Porque a legislação agora fala o seguinte, a quantidade de cadeiras passou para 27, né? E aí você pode colocar a quantidade de cadeira é mais um. Então são 28. No mínimo 9 de um gênero. Acaba que as candidatas mulheres são em menor número, acaba que sendo de mulheres, de 9 a 10 pelo menos de mulheres. E o restante de homens. Para nós do PL, seria importante a gente conseguir ajudar mais um ou dois partidos montarem chapa, para a gente poder até acomodar quem não vai caber dentro da chapa do PL. Não que não sejam bons, mas é que o sarrafo está um pouco mais alto na chapa do PL. Hoje, para ser eleito no PL, ele tem que começar a pensar de 2.000 votos para cima, aqui em Cuiabá, né? E é possível fazer o quociente em outras legendas com um número, pensando aí em torno de 1.500 votos. Isso é importante, como você falou, na decisão de quem vai ser candidato e tal, e observar isso. Então, eu acho que o quadro é esse. A direita é que está mais desorganizada nesse sentido aqui na capital, porque nós temos, pelo DC, Pastor Ritella, uma vertente de direita querendo ser candidato, provavelmente vai ser candidato. Do Podemos, o ex-deputado Ulisses Moraes. Do Novo, o Reginaldo, eu só não lembro o sobrenome dele, o Reginaldo, pelo Partido Novo, e o Abílio, pelo PL. Aí você tem, no campo da centro-esquerda e esquerda, você tem o PT com Lúdio, e tem o Botelho com um emaranhado de partidos lá, com vertentes diferentes, mas que representa mais essa candidatura do prefeito Emanuel. Mas é isso que eu queria perguntar para você, Dito, é o seguinte, o Botelho, como você falou, ele tem uma faixa de 6 partidos ou mais que estão ali. Acho que até mais. Até mais junto com ele. O PT tem o PSD e deve ter outros e a federação, aí, a federação. Então, 4, basicamente. E o PL, tá conversando com algum partido? Está conversando, nós estamos conversando com esse de direita. A gente tem procurado conversar com o pessoal do DC, o Abílio foi pessoalmente falar com o Ritella, com o pessoal do DC, foi falar com Ulisses. E está querendo ter o vice de onde? E com o Reginaldo. Qual que é o pensamento do PL com relação ao vice? Bom, chapa pura? O Abílio já até deu entrevista sobre isso. Como eu disse, ele está numa campanha diferente. Ele tem estudado, tem feito algumas pesquisas, analisado o cenário, e ele entende que realmente ele precisa buscar para o executivo municipal uma mulher. Tá? Então ele tem já o perfil do que ele gostaria, não tem o nome. Tá? Se esse nome vai estar no PL ou vai estar em algum outro partido, a gente não sabe. A gente ainda está buscando nomes, é claro que eu não Mas tenho... já tem na cabeça um Tem, ou mas a dois gente não tem como abrir aqui agora, infelizmente. Ou vai tudo para cima, né? Eu peço desculpa para você, a gente não tem como abrir o nome aqui, mas assim, não é um só, a gente tem alguns nomes que estão sendo analisados. Mas, assim como o Botelho, o Abílio, provavelmente, ambos vão ter uma mulher como vice. Tá? Agora, é claro que a gente tem um problema maior ainda. O problema é que o Botelho não tem. O Botelho, ele, assim, no sentido de montar de chapa, qualquer cor para ele é cor. E a gente tem... esse pensamento ideológico. Não podemos pensamento ideológico. Não pegar uma mulher de esquerda só porque ela é mulher e encaixou no perfil do que a pesquisa falou. A gente até conversando antes aqui, e a gente troca muita conversa aqui com o Neto também, mas nesse inchado aí que você fala da direita, o Botelho com tanto partido, será que não era hora o PL olhar pelo menos um pouco ao centro para trazer um partido forte de centro para o teu lado aqui? Não ajudaria o Abílio? Centro-direita, se você observar o Podemos no âmbito nacional, todo assim. Tem deputados lá do Podemos que foram eleitos por Lula. E majoritariamente a maioria foi com Bolsonaro. Mas alguns lá foram com Lula e a direção nacional liberou do partido dele. Então, é um partido de centro-direita e em alguns lugares de centro-esquerda. Tá? O Novo é mais ao centro também. Sim. Tá? Não tem o que dizer. O DC, apesar de não ter muitos representantes, eu não sei nem quantos representantes o DC tem lá no Federal, acho que nem tem. Nem tem nenhum. Mas ele se identifica como de direita. Mas eu digo ali um partido de centro característico mesmo. Vou citar aqui, lógico que aqui a conjuntura de Cuiabá é diferente, mas assim, um PP, um PSDB,
um MDB, assim, não seria mas o caso de todos tentar esses- arrancar um todos desse esses- do Botelho? Porque eu vejo um inchaço com o Botelho ali, que eu acho que dificilmente o Botelho vai conseguir agradar todos. O Botelho vai montar um monte de chapinha. Vai botar chapinha. Mas eu vou responder primeiro esse partido. O que acontece? Esses partidos aí, MDB é o partido do Emanuel. Não serve pra Aqui em nós. Cuiabá é difícil. Para nós é difícil, não dá. Tá? Tá carimbado, Eu não né? sei nem quem que manda, se é a deputada Janaína ou Se é Bezerra, se é Manuel. se é o Emanuel, o Emanuelzinho. Eu sei que tem uma discussão muito acalorada ali dentro sobre isso, porque a Janaína, o domicílio dela é aqui. Tá? E é uma liderança. Então, assim, não pela Janaína, mas não serve para nós, é do prefeito, é do Emanuelzinho, filho do prefeito. Então não dá para gente. O PP é o Paulo Araújo, o deputado Paulo Araújo, mas o municipal estava enfiado lá dentro do governo. Tinha secretários, né? Um monte de gente totalmente enfiado dentro do Emanuel. A gente está apresentando uma proposta para mudança do que está ali. Tá? Então, o Botelho é que está herdando esse público ou essas lideranças do Emanuel. Por isso que a gente diz que o Botelho é uma continuação do governo do Emanuel Pinheiro. Tá? Então já vou até falando que o partido que eu tava pensando assim, um Republicanos ali que tem Diego, que é próximo de vocês, Então, aí o próprio seria... Velaton, Mas aí o Leonardo, eu acho que agora... Piveta. Não, mas aí... Não, você está correto. O Republicano, por exemplo, o Republicano poderia estar conosco. Eu tenho certeza que tem um monte de lideranças lá que gostaria de estar com a gente. Mas eles vão estar contra o governador? Se eles estão pensando numa sucessão do governador com Otaviano Piveta de candidato ao governo, aí aqui na capital eles vão contra. É claro, se fosse o Fabinho candidato, não tinha nem o que discutir. Sim. Eles iam estar junto mesmo, acabou. Mas com o Botelho, eles poderiam ter essa licença do governador para abrir, mas o governador abraçou a campanha, tanto é que o Mauro Carvalho, que é braço direito ali, é do PRD, é o partido que teve novo da fusão aí, ele tá lá com o Botelho. Deve ser um dos coordenadores do Botelho. E falam até da esposa do Mauro Carvalho ser a vice do Botelho, que ele também deve estar nesse mesmo perfil, de pegar de indicar uma mulher como vice-prefeito. Então, é bem complicado o diálogo. Querer a gente até gostaria, mas infelizmente, porque o PRD seria um partido bom para estar conosco também, não tem dificuldade nenhuma. Ele é oriundo do Patriota, o partido de direita, PTB. Oriundo do PTB, que também cerrou fileira, mas esses dois partidos não conseguiram se organizar por problemas internos lá e fazer uma boa representação federal, tiveram que se fundir. Se fundiu e aqui no Mato Grosso eles foram para o campo. Estão com o Mauro Carvalho, que é uma liderança nova política que surgiu aí, assumiu o Senado, fez um bom trabalho lá, mas o governador escolheu um candidato que seria o Botelho, que é o Botelho. Eu não sei, até me parece que não é do fundo do coração, mas acabou tendo que escolher isso. Isso aí já passa também pelas eleições de 2026, com certeza, essa escolha do governador. O governador deve vir ao Senado, e assim como o Piveta projeta ser candidato ao governo. Mas isso são outros momentos políticos que vai depender dos resultados daqui, tá? Então, mas nessa composição a urna geralmente bagunça. Nessa composição de 2026, nós temos o senador o Wellington, que pode vir candidato ao governo, e o Medeiros também dentro desse grupo que elegeu o Mauro Mendes. Então, assim, essa leitura que eu faço até é porque eu vejo o PL cada dia mais firme nesse grupo que elegeu o Wellington e que elegeu o governador. Então, eu acho que teria força de atração também conversar 2026 para esse pleito. Não, mas essa conversa tem. Só que o nosso candidato, o virtual candidato ao governo, começar pelo Wellington, ele tá meio quieto, né? E é direito dele. Ele já é uma liderança consolidada. Na hora que ele abrir a boca, é o Wellington, ele já é conhecido. Para ele, tirando o Lúdio, tudo fica bom, né? Fica tudo em casa ali. Tanto o Abílio como o Botelho. Só que aí ele tem também a Nora, né? Que é a Janaína, que tem pretensões majoritárias também. E aí caberia isso tudo na mesma família. E nós do PL gostaríamos muito de tê-lo como candidato ao governo, mas
isso é uma decisão que ele tem que tomar. Ele não está construindo isso ainda. Não descartou, mas não está construindo isso ainda. O que tem de concreto majoritário dentro do PL em Mato Grosso, primeiro é que a gente vai ter uma candidatura a presidente, esperando que seja a do Bolsonaro. Tá? Se não for do Bolsonaro, tem vários outros players ali que têm possibilidade. Mais do que o PT não tem um segundo nome, só tem o Lula e pronto. Mas o PL tem. E o José Medeiros. José Medeiros, ele já está definido, isso qualquer dirigente do PL tem falado nos municípios. Nós temos uma definição apenas, nós vamos ter um candidato ao Senado e esse candidato é o José Medeiros. O próprio Ananias, quando esteve aqui, ele falou que o único compromisso do PL hoje era o José Medeiros para Senado e que o Wellington teria que construir, né? Então, eu acho que é bem definido, eu acho que até dentro da direita hoje... Ele não descartou, mas ele está ainda amortecido essa questão. E eu acho que o Medeiros agora, ele consolidou essa liderança dentro da direita. Já abriu mão as 2 vezes, eu acho. Já deixou... Né? Então, eu acho que a do Mauro Mendes mas e a do Medeiros, eu acho que eu queria explicar um negócio disso aí. O que acontece? O Senado... O que é o Senado para o PL hoje? O presidente Bolsonaro, quando foi candidato e perdeu agora essa eleição, ele já tinha a vontade muito grande de fazer um Senado representativo. Tá? Aqui, o Medeiros abriu mão de ser candidato porque o PL tinha, se não me engano, 2 senadores só indo para a reeleição. Um deles era o Wellington Fagundes, no Mato Grosso. Então, como é que... O Wellington Fagundes teve todos os mandatos dele no PL. Todos os mandatos dele de federal, 4, 5 mandatos de federal e de senador, e estava indo para a reeleição dentro do PL. Ora, então... era uma vaga, era o Wellington. Então tá bom, Medeiros. Era o Romário e o Wellington. Federal, né, que continua federal aí, exatamente. E você fica para a próxima. Tá ok. O Bolsonaro tentou, não conseguiu eleger a quantidade de senadores que ele precisava lá, porque o Senado é o órgão moderador do STF. Tá? A gente não precisa mudar 100% o STF, mas a gente precisa começar a entender e deixar cada um na sua... Colocar um freio, né? O freio e o contrapeso. Colocar na sua medida, né? Na sua medida, tá? Na sua medida. Porque o que a gente percebe e o que a gente está vendo é que algumas coisas estão extrapolando, né? Estão extrapolando por um lado, tá? E passando um pano para o outro. Então, hoje a gente tem qualquer coisa, até aqui nós falando aqui, pode ser motivo para ação judicial, uma ação judicial, uma perseguição. Porque você se expressou e foi contra aquele status quo que está lá. Tá? Então, a gente vê uma sintonia muito forte do Poder Executivo Central e o Poder Legislativo Central, a sintonia muito forte ali, e isso aí está dando um desequilíbrio na democracia, tá? Apesar de ser em nome de defesa da democracia, mas ao mesmo tempo não é isso que a gente percebe. A percepção da rua também é muito séria disso. Tanto é que a partir do dia 8 de janeiro, daquela manifestação lá infeliz e que teve quebradeira, a partir daquilo foi o mote, o estupim inicial para começar a ter várias ações que extrapolaram. Sim. Tá? Isso aí é notório. E com isso aí, a gente está criando um clima dentro do Brasil muito complicado. E falou, nós vamos acabar com esse movimento de direita, justamente fazendo essa pressão. O que aconteceu é que isso se tornou um mobilizador maior. Hoje a direita está muito mais fortalecida, muito mais articulada. As pessoas que procuram a gente como dirigente partidário para ser candidato, no primeiro 30 segundos que você conversa com a pessoa, é por causa daquilo lá. Eu falo, não, mas eu quero ir contra isso. Por quê? Porque as pessoas querem, não concordam com aquilo. Gente que nunca pensou em ser candidato, nunca pensou em... vivia política ali assim, como eleitor e tal, mas nunca quis ser porque tomou coragem para ver se enfrenta esse processo. Eu falo, olha, que país que eu vou entregar para meus filhos, para meus netos? Então as pessoas, isso aí serviu com um certo mobilizador. Eu não sei se eles pensavam que com isso eles iam acabar com o movimento, mas não acabou não. Isso acabou sendo um mobilizador e um organizador da sociedade em parte. Anti-Bolsonaro, o Supremo era Supremo mesmo, né? Ele ditava as ordens, todo mundo tinha vontade de falar alguma coisa contra o Supremo, mas não tinha coragem. Hoje qualquer cidadão aí dentro do país fala do Supremo, grava, dá sua opinião, coisa que nunca aconteceu.
Agora já escancarou isso aí, depois de Bolsonaro, as pessoas começaram a ter mais um pouco de liberdade para olhar e dar a sua opinião. Ó, a comunicação é muito importante. A gente tem um país muito populoso, as mídias sociais ganharam importância, mas ela também não chega em todo canto. Isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui que as outras mídias conseguem fazer e chegar, é muito importante porque as pessoas estão mais informadas, né? Quem para ouvir esse podcast nosso aqui, escuta muita coisa que ele pode utilizar lá para frente no sentido da organização da sociedade, porque não tem como fazer negação da política, tá? Hoje a política é entender como é que o movimento judiciário, o legislativo, o executivo, antes o cara só preocupava com o que o prefeito, o governador e às vezes o presidente Só fazia. com o ato dos executivos, né? Aí ele entendeu que por trás disso tudo, essa cebola tem mais camadas. Então, tem decisões que são influenciadas pelo judiciário, pelo legislativo, a dependência, e aí ele entendeu que ele tem que melhorar o voto dele, e a gente espera que cada vez mais entenda assim, melhorar o voto dele para a escolha de um vereador, de um deputado, de um senador, tá? E não só qualificar o voto dele, porque todas as pesquisas que a gente fazia, há anos nós fazemos isso, o eleitor é meio que banal, o voto para o vereador, o deputado, ele não qualifica muito, não. Aí ele qualifica o voto dele na hora do prefeito, do governador e do presidente. Hoje ele já está... E hoje o cara já está preocupado até quem é indicado como ministro da STF. Agora Sim. eu quero fazer uma pergunta pessoal para o Dito Lucas, que é presidente aí do PL, né? Hoje, 6 de março, quarta-feira. Dito, você que está aí muito tempo na política, você tem feito muitas articulações ao longo desse período Sim. que você esteve na campanha, já ajudou muita gente a ser aí vereador, deputado, O prefeito, Dito foi vereador, né? Foi vereador aonde, Dito? Fui vereador na minha querida e bucólica Santo Antônio de Vergé. Aí meu a coração. pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte, e aí, Dito, um dia vai ser aí candidato, vai pleitear também uma candidatura estadual? Eu quase me arrisquei à candidatura a vereador esse ano aqui, mas aí veio esse compromisso, esse convite para assumir o PL e a gente organizar e participar das eleições municipais. Então, eu estou a serviço, estou pronto para o partido a hora que quiser. Se houver a oportunidade adequada, eu acredito que em 26 a gente tente alguma coisa no âmbito da Assembleia Legislativa aqui para a Baixada Cuiabana, que é onde a gente... eu tenho esse mesmo pensamento que vocês vão discutir da questão do distrital misto. Tá? Mato Grosso é um continente, eu conheço todos os 141 e esse que vai ser criado, já foi criado, né? O Boa Esperança do Norte, que é distrito lá de... Nova Biratã. Ele é distrito de Sorriso, mas comeu boa parte do município de Nova Biratã. Agora está asfaltado o acesso lá, tivemos lá outro dia. Então, eu tive lá com o Medeiros ano passado, não lembro a data exata, nós estivemos por lá e eu já tinha estado lá quando estava surgindo ali, tinha ido numa comunidade mais ao fundo, que é o Entre Rios. Então, o que acontece? Eu conheço o estado, a gente anda por aí, e é muito difícil, eu entendo a vida do deputado estadual, o cara ser representante de Alto Garça e de Confresa ao mesmo tempo. É muito complicado, a distância é muito grande. Tem lugares aí que se não for de avião você não consegue fazer o trabalho, porque você tem que estar na sessão terça, quarta e quinta. Aí se você falar, não, eu quero ir lá em Aripuanã, Colniza, aquela região, vai de carro, é um dia para ir. Às vezes você, dependendo da estação do ano, você enfrenta toleiro ou poeira demais, você sempre anda devagar. Agora está chegando o asfalto em muitos desses lugares e para voltar. Então, se torna bem difícil, bem complexo. Mas eu estou à disposição do partido, do grupo político que tem cobrado também, de a gente vir para um desafio desse. Santo Antônio tem história, né? Lá já saiu João das Pinheiro, saiu Allan Kardec, que mais que saiu lá? Não, teve um bocado de político ali, a Celcita mesmo, que é a esposa dele. Federal, né? A gente começa lá em Rondon, né? Vamos dizer assim. Lá em Mimoso. Começa de Rondon para cá, teve um bocado de nome ali, de gente que viveu ali, a época das usinas lá, com Totopaz, aquela região toda ali. Então, ali é uma região muito emblemática nossa aqui da Baixada Cuiabana, onde nasceu
vamos dizer assim, o berço da cultura da Baixada Cuiabana, a região do Engenho Velho, aquela região toda ali. Então, tem muita história. É uma cidade muito antiga, centenária, né? E a gente vê essas dificuldades que tem na Baixada Cuiabana, porque a Baixada vive de serviço, a gente não tem pela nossa topografia e relevo, a agricultura muito fortemente. Você tem um pouco ali em Chapada, que já numa parte de Chapada, já Quase chegando Campo em Campo Verde ali, muito pouca coisa aqui por Cuiabá, aí você já vai começar a ter em Diamantino. Então, assim, nós estamos aqui numa região que, se você pegar os nossos municípios, Barão de Melgaço, Acorizal, Jangada. Tá? A própria Chapada mesmo, que hoje ainda consegue um pouco com o turismo trazer um pouco gerar um pouco de postos de trabalho para os moradores, mas a maioria desses municípios não tem muito. Livramento, Poconé, que é muito grande também. Então, quer dizer, a gente necessita desenvolver essa região. Cuiabá, ela vai mais por conta de ser um polo de atração, que está todos os órgãos públicos aqui, é a capital, ela já está bem grande, mas você pegar os índices de desenvolvimento de uma Sinop e comparar com Cuiabá, com Várzea Grande, com os outros municípios, nós estamos muito atrás. Se você pegar IDH, pegar vários índices, a Baixada Cuiabana ficou para trás. Como resolver isso? É só com emprego. Geração de emprego, oportunidade para as pessoas poderem se desenvolver e tocar sua vida. Tá? E não viver só de assistencialismo, Bolsa Família e outros... Senão não tem desenvolvimento. Né? O Ser Família, que é do governo do estado e tal. Se você pegar um mapa disso aí, você vai ver que é na Baixada que mais atende. É que quer privilegiar a Baixada? Não, porque precisa. Porque precisa. A gente precisa falta entender... de políticas públicas, né? Falta de política pública de desenvolvimento, da livre economia, que é importante. Cuiabá mesmo precisa olhar para esse lado, né? A gente precisa facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer criar um negócio nessa região aqui. E você tocou num assunto muito importante para a política estadual, Dito, e bom de saber que você está colocando seu nome à disposição para representar essa região nossa. Mas está longe ainda. Da Baixada Cuiabana. Mas passa rápido, mas o assunto é até exatamente esse. Até mudar as ideias. Tem que eleger os vereadores. Dentro de casa lá, também ainda tem uma luta ainda. Eu tenho a convenção interna. Tem a convenção interna. Essa é mais difícil de passar. Mas eu digo nesse sentido até que, bem que você falou, a economia do estado, ela está sendo pujante ali em Rondonópolis, Sinop, região, Lucas, Mutum, Sorriso. O agro é uma potência. E politicamente a gente vê já isso, né? Nós temos um cenário para 2026 aí que nós podemos ter 2 representantes de Lucas disputando o governo, né? Se o Fávaro com Piveta. E a Baixada Cuiabana, a gente carece de novos nomes, lideranças aqui, né? Então é bacana ver esse cenário também, e a gente já começa a ouvir isso, né? Os representantes da Baixada já estão começando a ficar incomodados com a força que a Gauchada do Norte e os paranaenses lá estão vindo para cá, porque a política acompanha também o poder econômico, né? Mas a gente tem que aplaudir o bom trabalho que esse pessoal todo fez. Vieram aqui, enfrentaram o Cerrado, enfrentaram aquela parte amazônica, a malária e tudo, e transformaram aquilo ali num grande polo de desenvolvimento. A agricultura pujante é 50% do PIB do Brasil. É a agricultura, e a agricultura no país é Mato Grosso. Tá? E a gente tem que se orgulhar disso também, mas a gente tem que ter mais políticas voltadas realmente para a Baixada. Não quer dizer que um cara que vai lá do interior, ou da região sul, da região norte, que venha a ser governador, não possa pensar em coisas aqui. A gente teve um governador da Baixada, que foi o Pedro Táxi, infelizmente não conseguiu fazer uma gestão que a gente esperava que fosse, tanto é que não foi reeleito. Então a gente precisa realmente de alguém, mas isso começa agora já com a eleição de prefeitos. Se a sociedade eleger os prefeitos que melhor pensem desenvolvimento e bem-estar para a sociedade, já vai ser um grande avanço, porque nós já teremos aí uma gama de prefeitos que vão cobrar mais, brigar mais e entregar mais, porque o que a sociedade mais precisa, a gente não tem fórmula mágica para isso, é o prefeito que consiga fazer com que a prefeitura entregue mais. O que é entregar mais? É facilitar a vida de quem vende uma esfirra na esquina, né? Da pequena costureira,
do pequeno produtor que produz ali seu maxixe, o quiabo, a sua mandioca. Criar condições para que essas pessoas tenham mais ganho, que ela facilite a vida para delas. todo mundo, né? Exatamente. Fazer poucas coisas a gente se orgulha aqui em Cuiabá de índices bons e a gente espera que isso melhore muito. Não é só tapar o buraco, asfaltar a rua, isso é importantíssimo também, mas a saúde funcionar perfeito, mas a gente também tem que ajudar a pensar formas de que essas pessoas se desenvolvam como cidadão, né? Para que ele conquiste a sua autonomia pessoal e não fique dependendo só de políticas públicas assistencialistas aí, de socorro, que tem que ter. Eu não sou contra, tem que ter. Primeiro... Mas aquilo ali tem que ser momentâneo na vida da pessoa, é um período. Agora, as pessoas se perpetuam naquilo ali porque nunca abre uma perspectiva de desenvolvimento pessoal da pessoa. Certo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de provocação. Carlos, você tem alguma saideira aí? Porque já estávamos em cima da hora já, foi muito bom aquela entrevista com o Dito. Se depender, a gente passa aqui 1 e 2 horas para essa enciclopédia política aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, né, Carlos? Com certeza tem bastante tema. Mas antes de finalizar até, Neto, a última pergunta aí, depois deixar o microfone aberto para o Dito falar alguma coisa que a gente não perguntou. Mas desse toda multifunções que o Dito Lucas tá desempenhando, como fica o preparo do Zé Medeiros para Senado, que o resultado de 2024 é importantíssimo para 2026? Você vai tirar a xerox seu aí para cuidar de Cuiabá do Abílio e fortalecer as bases do Medeiros aí no interior? É o que eu mais sou cobrado, mas a gente tem uma equipe boa, pequena, mas é boa, e a gente está sempre trabalhando novos nomes para vir assumir as funções, porque na verdade... você não precisa ter uma equipe grande, você precisa ter uma equipe que cada um sintonize e pense. Ontem nós tivemos uma boa reunião com o Medeiros, falando de pré-campanha, inclusive de Senado, pensando em estratégias e tal. Então a gente já, como tem um certo tempo, você vai se preparando. E a gente tem plena convicção disso. O Medeiros, assim como eu falei com a Bíblia, se amadureceu, o Medeiros também, ano a ano, ele se torna um líder mais robusto. Essa questão do Senado é uma questão que eu queria frisar aqui, uma questão importante, porque o Bolsonaro quer realmente fazer essa mudança do Senado, e não é porque o Medeiros tem amizade com o Jair Messias Bolsonaro, porque está há mais tempo com ele, não. É porque ele tem esse talho, ele é talhado. Foi senador, né? Já foi senador no momento importante daquele lá do impeachment da Dilma e de várias Até a Globo coisas. tem que ver o Medeiros no documentário dele do impeachment lá, a atuação forte que o Medeiros teve naquele impeachment da Dilma. O Medeiros foi deputado federal no governo Bolsonaro, fizeram as defesas que tinham que fazer como sendo base do governo, fez os embates todos, então ele já experimentou os dois lados, de ser oposição, ser situação. Conhece muito bem o Congresso, as pessoas que são os atores principais ali, que estão pelo Senado, pela Câmara, que volta e meia continuam se perpetuando por ali, e ele é uma pessoa dessa interlocução que um futuro governo que se propõe a realmente experimentar mudanças nesse caminho que a gente fala do desenvolvimento do país. Então, o Medeiros está escolhido ali pelo próprio Bolsonaro, pelo grupo central ali da Nacional do Valdemar, enfim, das lideranças maiores do PL, pelo preparo. Tá? Não é porque é bonitinho, tanto petinho, não, é porque tem o preparo e está talhado para ser senador nesse momento, que vai ser um momento difícil do país, que a gente vai ter que reorganizar e rebalizar todas essas forças políticas. Ninguém nunca dentro do PL defendeu o golpe, defendeu nada disso. A gente está na democracia. O Bolsonaro falou várias vezes, gente, para que a gente vai para frente do quartel pedir ditadura? Eu já estou no poder, para que isso? Então, a gente acredita de outra maneira, mas as narrativas, que foi uma palavra que entrou na moda agora, são muito, muito fortes, e o Medeiros está preparado para isso. E a gente também está se preparando para ter cada vez mais, trazendo mais amigos para dentro do projeto político, porque cada um vai ter sua função. O Medeiros já tem outra visão, e quando chega na eleição, quem toca mesmo é os candidatos a deputado estadual, deputado federal, cada um na sua sinceridade, levando o nome e acompanhando. Os majoritários todos são assim. Governador nenhum
senador nenhum consegue montar uma estrutura única própria dele para Sim, tocar não, campanha. claro. Ele depende das parcerias. Com certeza. Tá? Então, estamos chegando ao final de mais um podcast aqui. Isso Dito, aí. queremos agradecer a sua Eu presença. que quero agradecer tá? você, o Hayashida, pelo convite aqui, né? Estou sempre à disposição, espero que o bate-papo tenha agradado o seu público e a gente está à disposição. Queria muito deixar as portas do partido aberto para toda a sociedade, aquele jovem, para as mulheres, as pessoas que querem se inserir na política. Lá tem um espaço de debate e discussão para ouvir e para ser ouvido. É o nosso telespectador, Dito, que está assistindo e ouvindo o nosso podcast aqui. Se quiser procurar o PL, tem algum contato ou endereço? O endereço nosso é na Avenida Dom Bosco? Dom Bosco, tá? Eu não recordo o número, mas a gente tem um letreiro grande ali, é perto da... na antiga Entre a Comandante Costa. Da Monk, que era uma produtora, a gente está funcionando ali, um espaço muito bom, inclusive. Tá? Um espaço grande ali, amplo, temos tudo ali. Tem um lugar para reunir, um monte de sala e tem até um estúdio lá para gravar. Cidade política lá. Exatamente. Tá bom, muito obrigado, Dito Lucas. Obrigado, Carlos. Vamos terminar o nosso podcast. Vamos lá, eu acho que o propósito nosso é esse, levar informação para nossos ouvintes, nossos telespectadores. Esperamos que mais dirigentes aí, como o Dito, esteja aqui na nossa mesa para estar levando a vocês aí que nos assistem um pouco do que está acontecendo no cenário político de Cuiabá, da Baixada Cuiabana e de todo o estado do Mato Grosso. Continue nos assistindo, que vamos trazer ótimos candidatos, como o Dito Lucas esteve aqui hoje com a gente. Estamos chegando ao final de mais um podcast Provocação aqui pelo site Voz MT, e este programa você pode assistir também pelo nosso Instagram, pelo YouTube ou pelo site Voz MT. Nós estamos aqui mais uma vez apresentando o que há de melhor da política cuiabana, mato-grossense, para que você fique sabendo e por dentro das informações, o que corre nos bastidores aqui da política mato-grossense. Grande abraço a todos vocês, nós voltamos até o próximo programa.